E agora o governo está saindo com essa proposta de taxar criptomoedas. A situação do Brasil hoje está bem preocupante. O governo ele não está conseguindo pagar as contas. O governo ele gasta mais do que arrecada. Ele só quer subir os gastos, subir para o infinito e para o além. E primeiro ele veio com aquela proposta de colocar IOF sobre diversas transações, o que acabou fazendo com que as pessoas começassem a fugir de certos tipos de investimento. E sim, está sendo uma situação realmente muito preocupante. Agora, com essa insegurança jurídica que está acontecendo no Brasil, muita gente agora está começando a migrar para criptomoedas. E o que o governo vai e fala? Vamos taxar criptomoedas também. Mas será que vai dar certo? Será que essa história de taxar criptomoedas vai fazer algum sentido no final das contas? A gente precisa entender o seguinte, o governo, você já reparou que toda vez que esse governo aí, ele fala sobre ajuste fiscal significa aumentar impostos. Ajuste fiscal significa cortar gastos, significa fazer simplificações, Não. Ajuste fiscal desse governo significa sempre aumentar impostos. Existe um desequilíbrio, existe algum setor que está sendo mais taxado do que o outro, o que acaba criando um incentivo perverso para as pessoas. O que você poderia pensar? Não, diminuir o imposto desse aqui. Não, diminuir imposto nunca é uma proposta. Você aumenta imposto do outro lado. É sempre nesse sentido, aumentar impostos. Eles fizeram isso em operações de crédito, eles fizeram isso em alguns tipos de investimento e agora eles estão mirando as criptomoedas. Só que aqui o buraco, ele é muito mais embaixo. Tem essa reportagem aqui, empresas criptomoedas criticam possibilidade de taxação com IOF. E ali está sendo feita todo um questionamento sobre a viabilidade jurídica dessa proposta, se é legal ou não taxar criptomoedas da forma que o governo ali está propondo. Mas é aquele negócio, você ficar falando sobre legalidade ou ilegalidade, alguma coisa que o governo faz, neste momento aqui do país, não faz muito sentido. A gente sabe que simplesmente, se as pessoas questionarem se é legal, ele manda lá para o STF, o STF diz que é legal e acabou. E aí, o que você vai fazer? O STF diz que é legal, então agora é legal. Mas não é inconstitucional. Mas o STF diz que é constitucional. Então, você não pode simplesmente apelar para esse lado. Aqui nessa reportagem, a gente está vendo ali que o mercado Bitcoin está preocupado com isso. E é interessante que as corretoras, elas realmente fiquem preocupadas com esse tipo de proposta, porque é aquele negócio. Taxar criptomoedas não vai fazer com que as criptomoedas paguem impostos. O mais provável que vai acontecer é que essas corretoras, as corretoras nacionais, elas vão acabar quebrando. Vamos entender melhor sobre isso a partir de agora. A gente entende ali, se o governo ele não quer que as pessoas migrem para um lado, por exemplo, ele não queria lá no passado, de repente, dependendo da sua idade, você não vai saber, lá no passado ele tentou taxar a poupança. As pessoas estão saindo, como a Selic naquela época estava muito baixa, as pessoas estavam tirando o dinheiro dos investimentos e colocando na poupança, porque a poupança estava pagando mais do que outros investimentos. O que o governo faz? Uma opção seria desonerar os investimentos, né, para manter as pessoas ali. Ao invés disso, a proposta na época foi taxar a poupança. Ou seja, é sempre aquilo que eu estou falando. O governo ele nunca vai pensar no sentido de diminuir impostos. É sempre no sentido de aumentar impostos. Aí as pessoas agora estão migrando para ações, para receber dividendos. E o que o governo começa a pensar? Vamos taxar os dividendos. O que você percebe que é sempre que existe um padrão aí, que as pessoas sempre vão nesse sentido. Aí, chega agora, ele está vendo que as pessoas estão migrando para criptomoedas, estão migrando em massa, e realmente está sendo um número assustador. E o que ele está falando sobre isso agora? Vamos taxar as criptomoedas. Eu não sei se você sabia, por exemplo, se você faz a compra aqui de bitcoins em corretoras nacionais e depois você vende com lucro e o valor da venda for abaixo de R$35 mil, você não paga nada. Você só vai pagar ali imposto se o valor da venda for acima de R$35 mil. Por outro lado,
Se você fizer a venda em corretoras estrangeiras, não existe isenção. Qualquer lucro é taxado. O que acabaria criando ali um incentivo para as pessoas de colocar de fazer as compras em corretoras nacionais ao invés de corretoras estrangeiras. O problema são as corretoras que não reportam as compras. Como é que fica nesse caso? A Binance, por exemplo, declarou que ela não reporta. É obrigação do próprio usuário reportar suas transações. E aí, como é que fica nesse caso? Se o usuário reporta, beleza, ele já sabe que ele vai pagar imposto. E se ele não reporta, como é que fica? Tem a CoinEx, inclusive, lá de Hong Kong, que ela permite que você faça o P2P. E lá você não vai pagar nada se você não reportar. Claro, isso é crime fiscal. Se você for pego, realmente vai vir uma sanção muito grave para você nesse caso. O problema é como é que o governo faz para fiscalizar isso. Não é um processo simples. A gente sabe que a blockchain ela não é tão simples assim de ser fiscalizada, porque as transações são públicas. Mas qual carteira é de qual pessoa? Como é que você sabe que o fulano é dono dessa carteira ou o cicrano é dono daquela outra carteira? Uma outra coisa que, de repente, você que não investe em Bitcoin, você não está sabendo. As novas seeds agora, elas são diferentes da tal da Paper Wallet. Se você, inclusive, ainda faz investimento em Paper Wallet, o meu conselho é que você pare de fazer isso, que você migre para as novas carteiras, porque não faz muito sentido. As novas carteiras permitem que cada transação que você recebe seja um endereço diferente. Então, mesmo que tudo ali, visualmente para você, esteja caindo sempre na mesma carteira, para quem está olhando de fora, é como se fosse uma carteira diferente. A única coisa que a pessoa vai ver é aquele endereço e o saldo daquele endereço. Para você, visualmente, você está vendo ali o saldo geral, ali, o saldo global da carteira. Mas para quem está vendo de fora, ela só está vendo os endereços isolados, o que acaba tornando a coisa muito mais complicada. Além disso, tem a possibilidade de você passar pela rede Lightning, que acaba tornando o rastreamento muito, muito, muito mais difícil. E toda hora surge alguma outra técnica. Antes tinha o tal do conjoin, os mixes, só que é aquela história, se você simplesmente faz uso dessas ferramentas, do conjoin, do mixer, a possibilidade de você conseguir depois passar esses bitcoins adiante fica muito mais difícil. Algumas corretoras, inclusive, nem aceitam bitcoins que passaram pelo conjoin ou pelo mixer. Mas tudo bem, existem essas outras alternativas, a Lightning, a Rede Liquid e outras que vão surgindo com o passar do tempo e tornam o rastreamento cada vez mais difícil. Como é que o governo vai fazer para taxar isso? E é por causa disso que eu estou falando que o governo, ele vinha agora com o papo de taxar criptomoedas, não vai fazer com que ele arrecade dinheiro com criptomoedas. O que ele vai fazer é que as pessoas vão parar de fazer operação em corretoras nacionais e vão começar a fazer ou em corretoras internacionais ou fazer no P2P, o que acaba sendo uma morte financeira para essas corretoras. Se o número de transações começar a diminuir muito, elas vão acabar quebrando. E isso já aconteceu bastante. Se o número de transações começa a diminuir, o que a corretora ela vai fazer? Ela acaba ganhando uma taxa ali na compra e na venda, e é isso que mantém a corretora ativa. Se ela não tem mais esse ganho, ela quebra, ela simplesmente desaparece. E aqui a gente entra num ponto. Vale a pena investir em corretora nacional? Será que o negócio realmente não é melhor você simplesmente investir em corretoras estrangeiras, fazer o P2P, etc, etc? O que acontece, basicamente, é o seguinte. Se você compra bitcoins em corretoras nacionais e na hora da venda você vende menos de 35 mil, você não paga imposto sobre o ganho de capital, porque foi menos de 35 mil no mês. Então, se você vai lá, faz a compra e depois você vende só 35 mil por mês, beleza? Você não vai pagar imposto sobre isso. Você só vai pagar imposto sobre o que ultrapassar esse valor. Além disso, a taxa que as corretoras cobram, tanto na compra quanto na venda, quando você vai comparar com o P2P, ela é muito menor. Sim, a diferença ela é muito gritante em alguns casos. Se você for fazer pesquisa ali, algumas corretoras, inclusive algumas fintechs, que tem uma corretora lá embutida, então
na própria plataforma ali da fintech você consegue fazer compra e venda de bitcoins, você vai ver que as taxas ali elas são realmente muito interessantes quando você compara com o P2P. E por causa disso, e como tem essa história ali de que até 35 mil você não paga imposto, a depender do volume que você está negociando, pode ser uma opção bem interessante. A coisa só deixa de ser interessante quando o volume começa a ser muito, muito explosivo. E aí os caras já começam a pensar em outros métodos. P2P também não é aquelas mil maravilhas. As pessoas elas romantizam muito o tal do P2P, mas verdade seja dita. O primeiro problema do P2P é a questão da segurança. Você precisa conseguir alguma pessoa que faça a transação para você de forma segura. Tá, você fez um Pix para essa pessoa. Quem garante que essa pessoa vai te mandar os bitcoins? Ou você mandou os bitcoins para essa pessoa. Quem garante que ela vai te fazer o Pix? Isso aí você vai ter que desenvolver confiança naquela pessoa para conseguir fazer transações, o que acaba limitando muito o processo. No caso de você fazer em corretora, você já consegue pular essa parte, porque a corretora, ela está sob uma legislação, Código de Defesa do Consumidor, então você acaba tendo alguma segurança de fazer a transação ali. Você sabe que você vai receber seus bitcoins ou você vai receber os seus reais na hora da transação. O P2P, essa segurança já não é tão simples de você conseguir, entendeu? E é aquele negócio, tem muito golpe que acontece. A pessoa fala que vai fazer e aí você manda os reais, ela soma com os teus bitcoins, você vai querer depois, eu vou simplesmente desfazer o Pix. Não é tão simples de desfazer o Pix assim, tá? Então, tem toda essa questão. Outro problema do P2P, que algumas pessoas não te contam, é que algumas pessoas que operam com P2P cobram taxas absurdas. Eu uma vez fui atrás de um P2P, só para curiosidade, só para saber, né? E o cara me cobrou 5% na transação. Então, se eu estou querendo fazer ali uma compra, digamos, 10 mil reais em Bitcoin, tem que pagar 500 reais para essa pessoa de taxa. Mas você vai ter um ganho muito grande no longo prazo. Sim, eu vou ter um ganho muito grande no longo prazo. Só que assim, algumas fintechs aí cobram 0,2%, 0,5%, 1% se o valor que você está negociando for muito baixo. Compare isso com o outro lá que está cobrando 5%. Por que você faria nesse caso, sendo que na hora que você vai vender 35 mil, menos de 35 mil, você não vai pagar imposto? Então, tem todos esses pontos que acabam contando contra o tal do P2P. Tem também outras questões, questão da privacidade, você não sabe com quem que você está conversando ali, então tem tudo isso. Agora, quando você coloca na equação que um governo ele está querendo taxar seus criptoativos, que eles estão querendo investigar quanto você tem em criptomoedas para ir lá e cobrar um imposto, aí mesmo com todos esses riscos, com tudo que eu estou falando, o P2P acaba se tornando mais interessante, mais atrativo. E quanto mais pessoas começam a migrar para o P2P, mesmo tendo todos esses problemas que eu estou falando, o volume de transações que começa a acontecer acaba mitigando tudo isso. As pessoas que praticam golpes, elas acabam sendo chutadas do mercado. As pessoas que praticam taxas muito grandes, começam a entrar outras que praticam taxas menores e menores e menores, e isso vai pressionando a taxa para baixo, até que chega um ponto que a taxa ela fica ali no ponto ótimo, de onde não tem como baixar mais do que isso. Então tudo isso acaba fortalecendo esse tipo de mercado. E é por isso que eu estou falando. Quando o governo ele vem e fala que vai taxar criptomoedas, não é que ele vai aumentar a arrecadação com criptomoedas. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que as pessoas vão migrar para corretoras internacionais, vão migrar para o P2P e as corretoras nacionais, elas vão ver ali o número de transações diminuindo, 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 até quebrar. E é por isso que eu estou falando. Quando as corretoras nacionais elas estão falando contra esse tipo de taxação, elas só estão pensando na própria sobrevivência. E se eu estivesse no lugar delas, eu também pensaria assim. Agora, eu quero ouvir vocês, tá? Eu falei várias coisas aqui, pode ser que algumas coisas você concorde, outras coisas que você não concorda, e eu quero ouvir a sua opinião sincera mesmo. Na sua opinião, vale a pena o governo ele taxar criptomoedas? Será que esse é o caminho do ajuste fiscal? Será que o caminho seria simplesmente colocar outro governo no lugar? Você acha que isso faria alguma diferença? Vamos conversar aqui nos comentários, pessoal. Se gostou,
deixe seu like e se inscreva. Até mais.